Então, pessoal, tentei modularizar bem o código aqui para dividir em partes a solução. Então, eu criei 3 funções, uma para ler as notas, uma para calcular a média e uma para mostrar os resultados. Então, como a gente está trabalhando com listas agora, a gente tem essa facilidade de poder retornar uma série de valores, né, nessa função aqui. Antes a gente não tinha essa possibilidade. Então, o ler notas, o que eu fiz foi criar uma lista vazia chamada notas, fazer um contador de i de 0 até 4, certo? Que ele não chega no 4, ele vai até o 3, que a função range vai sempre até o n-1. E aí, cada vez que eu leio aqui, eu leio uma nota nova, peço para o usuário com input, transformo para float, porque é um número em ponto flutuante, né? E depois dou um append para adicionar essa nota que eu acabei de ler na nossa lista de notas. Quando ele terminar essa leitura dos 4 valores, ele vai retornar a lista aqui depois da repetição. E essa lista preenchida vai vir para essa variável aqui lá no main. A segunda função, que é o calcular média, eu estou passando essa lista como parâmetro de entrada para que eu possa percorrer ela. Então, criei uma variável aqui de somatório, começou em 0, fiz um for para percorrer cada uma das notas que eu tenho na lista, e aqui estou sempre somando o valor atual de soma com a nota atual, e no final retornando já a soma pelo total de notas que eu tenho, por isso que eu estou usando a função len aqui para a lista, e aí me retorna a quantidade de elementos. E é essa média retornada aqui, nessa variável, e depois eu criei uma outra função para mostrar, a partir dessas notas, a média final, só para mostrar os resultados. Então, aqui eu mostro todas as notas que foram lidas, por isso que tem esse for aqui, e depois mostro a média final, que foi calculada. Então, vamos executar aqui só para ver. Então, a primeira nota, ele está no ler notas ali na função ler notas, tirou 10, 4, 2, deu uma melhorada, tirou 8. E aí aqui ele calcula a média, que vai dar 6. Aí aqui ele vai mostrar os resultados com as 4 notas, depois mostrar a média final. Alguém tem dúvida nessa solução aqui, pessoal? No Não, meu eu tudo só mostrei tranquilo. as notas em ordem. Quem é que... Eu não mostrei, tipo, nota 1 e a nota, eu só mostrei as ordens, tem problema? Não tem problema. Acho que essa foi uma das mais fáceis da lista. Tem que Pois começar é. no mais fácil, né? Depois vai piorando. Beleza. Pois Então, foi triste. a última é especial, né? Então, aqui, eu fiz um outro programinha, que era exercício 2, né? Vou aumentar um pouquinho aqui. Que nem eu comento, pessoal, esse aqui tem várias formas de fazer, né? Não precisa ser desse jeito que eu fiz aqui. Então, eu fiz algumas funções. Vamos puxar o main para cima aqui. Ficar bonitinho. Estou sempre tentando quebrar em funções o máximo que dá. Então, aqui, o meu programa principal, eu criei uma lista com... No programa, a ordem do exercício era... Vocês tinham que ler 10 letras, 10 caracteres, um por vez, e dizer quantos desses caras que vocês leram eram consoantes. Então, e mostrar elas quem eram. Né? Então, eu criei uma lista aqui das letras, que são as letras que eu vou ler, uma por vez, e depois onde eu vou guardar as consoantes apenas. Então, para isso, eu fiz um contador aqui só para eu ter um controle de quantas consoantes eu vou ter. Por enquanto, eu não tenho nenhuma. Depois, eu fiz um laço de 0 a 10, só para fazer as 10 vezes que ele pede. Li cada uma das letras e fui dando append. E conforme eu fui lendo, quem quisesse podia fazer um for separado depois, tá? Mas conforme eu fui lendo, já testei se era uma letra e se era um consoante. Eu fiz uma para testar isso, que está aqui embaixo, que basicamente eu peguei lá do módulo string, acessei esse ASCII letters, que vai me dar todas as letras possíveis, e usei o método find para procurar se a letra está lá dentro ou não. Se ela não tiver, se não for um número, por exemplo, uma vírgula,
Aí ele vai retornar -1, e aí isso aqui vai dar falso, não vai ser uma letra. Aqui, o consoante é um outro método que vai testar. Primeiro, aqui eu fiz de um jeito, tá? Eu testei, fiz a comparação de todas as vogais. Então, se alguma desses caras der falso, ele já vai dar problema. E o outro é usando uma lista. E o operador in. Então, aqui eu criei uma listinha, ó, com as vogais, e só retornei se esse cara que eu estou recebendo como parâmetro não está dentro dessa lista aqui. Eu particularmente gosto mais dessa solução aqui, é mais fácil de entender. Embora que eu esteja usando a primeira. Se isso ocorrer, eu adiciono na lista de consoantes a letra atual e somo 1 para ter um total de consoantes. Quando eu terminar a repetição aqui, eu vou mostrar a listinha e o total de consoantes. Então vamos executar para ver. Então aqui eu estou pedindo a letra 1, botar um A, um S, um R, um Y, um O, um número, Z, D, C, S. Então aqui a gente tem 7 consoantes. A letra A, que era a primeira lá, vai ser ignorada, porque é uma vogal. O U, que é a letra 5, também vai ser ignorado. E o 3, que é a letra 6, vai ser ignorado. Então, de 10, a gente perdeu 3. E ali está a listinha de consoantes que a gente tem. Dúvidas aqui? Alguém fez diferente? Só deixa eu dar uma olhada no meu código, só que eu acho que eu fiz meio diferente, um segundo. O meu só tem um problema. Se tu colocar número, ele entra nas consoantes. Que você testou, daí você é vogal, mas tudo bem, não é um grande problema. Sim, revisar o meu, quando ele coloca o número, ele dá pau e para de funcionar, é meio triste. Eu às vezes queria saber um pouco mais, porque eu queria muito saber tratar essas coisas, para que ele não desse pau e parasse, sabe? Eu queria que ele só desse pau e mantesse no código. Eu já tentei o try except e tal, só que eu não sei, eu não consigo, o meu não funciona, eu não aprendi direito. Não precisa se estressar porque a gente vai ver o try except ainda. Mas ali o grande problema não é eu ler um número e tratar como um texto, tá? Porque aí ele consegue tratar igual. O problema é o contrário. O que a gente vai ter que usar try except depois, futuramente, é o contrário. Tipo, se o cara tem que informar um número e na realidade informa uma letra dele. Aí vai dar problema porque a gente não consegue transformar para inteiro, para float, para... Mas não te estressa que a gente vai ver futuramente. E como eu resolvo esse problema do número só? Tu tem aí o teu código? Projeta a tela aí só pra gente ver. Tô indo, só um segundo. Deixa eu carregar aqui. Senhora, a última aula é quinta-feira que vem? Boa pergunta, deixa eu ver. A gente tem dia 20... Desculpa, deixa eu ver, a gente está no dia 2, né? A gente tem essa aula de tuplas dessa semana. São 5 dias, né? Então, a gente está na terceira. Tem mais a do dicionário depois. E essa última aqui é mais para dar uma relaxada, né? A gente não vai ter avaliação nenhuma. Eu vou só mostrar para vocês como é que a gente consegue usar uma biblioteca em Python para plotar gráficos. Então, é mais uma curiosidade do que... Eu fiz a minha bem diferente. Oi, diga. Eu fiz a minha bem diferente, só que tá dando um problema nela que tá pedindo mais letra do que deveria. Tá estranho, mas tá dando certo, é o que vai. Agora a gente olha, depois do projeto atua. Ele entra na consoante. Tá, vamos ver. Ah, tá, ele considerou como número, né? Deixa eu ver ali, vamos ver. Adicione ele nas vogais. Daí ele vai tirar. Vamos fazer o seguinte. No else, no último else, tá? Tu tá testando se é alguma vogal, né? Se não for, no final da história lá, ele tá entrando nesse último else porque ele não encontrou como A, E, I, O, U, né? Uma forma de fazer isso é fazer o seguinte, ó. Deixa eu ir no chat aqui. Vamos fazer um teste, ver se funciona. Então, assim, ó. Esse último else tu vai trocar por um elif,
Um segundo aqui, peraí que tá bugando. É semana que vem que acaba o módulo, né, senhor? Não, são cinco aulas. A gente tá na terceira agora. Então, então Isso, tá mais certo. uma. Então não. Tem mais uma semana inteira, eu acho. Tem mais quinta, terça e outra quinta. Hum. Agora tudo. Então, o que valeu nota, a gente teve aquela avaliação de listas, né, que é essa aqui, e vai ter uma depois de dicionário. Aqui. Compartilhar. Dá pra ver? Tá vindo? Aqui, ó. Tá, eu fiz pequenininho, coisa mais simples, uma bonitinha. Daí que começa. Quais letras você quer declarar? Eu declaro P, Y, U, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. E como é que tu fez o teste de parada ali no código? Deixa eu ver. Tá mostrando todas as letras, eu acho. 1, 2. Ô, senhor, é que ele tá contando a pergunta e mais 10. Eu não tô vendo. Aqui, ó. Aqui, certo. Porque ela começa a escrever na pergunta, então ele faz a pergunta e mais 10, daí no total dá 11. É isso aí. Então, Aí teria que ser 9, então? Deixa eu ver, vai no código, né? Vai pra cima, eu não tô enxergando. dá pra Aí, dar tá. close? Deixa eu ver. Tá. Aqui. Não, mas se tu quiser 10, tem que ser 10 mesmo. Mas daí tava dando 11. É que quantas letras tu quer? Pera aí, mas a primeira pergunta é pra saber quantas, né? Então tu tem Não, que quais usar. letras você deseja declarar? Eu fiz assim. Tá, mas então faz assim, ó, troca ali o, o str, troca pra int. E põe pergunta em vez do 10 ali, põe pergunta dentro do range. Que aí o cara vai te dizer quantas letras ele quer. Tá? Isso. Agora, quando tu executar, primeiro ele vai pedir quantos ele quer. Aí, se tu botar 10, ele vai executar, vai pedir 10 letras. Ó. Se tu botar 20, ele vai pedir 20 letras. Né? Deu certo. Show. É um Eu jeito posso de... editar lá meu mandado ou. Pode editar, sim. Obrigada. Depois só na 4 eu vou ter dúvida de novo. Tá. Vamos voltar aqui, então. Voltando. Tá, 2 era isso. Na 3... Deixa eu ampliar aqui. Maldita 3. Como eu gosto de chamá-lo. Bem tranquilo. Aqui, bom, a minha main ficou bem simples, ó. Eu fiz dois métodos só, que um é para fazer as perguntas e preencher a lista com as respostas, e depois das respostas eu vou usar essa lista que ele usou, que ele me retornou, como só para mostrar no final. Então, fazer as perguntas, eu fiz uma listinha com cada uma das perguntas, ó, na ordem, para que eu pudesse depois usar o mesmo índice nas respostas. Então, aqui eu nem guardei numa lista, tá? Se quem quisesse podia guardar numa lista as respostas também. Aqui eu só guardei a quantidade, como o que importa para nós era o total, então, de respostas afirmativas, então eu só percorri cada uma das perguntas aqui, nesse for, fiquei lendo a resposta, aí comparei aqui se era assim, de todas as formas possíveis aqui. Não, eu não usei, né? Daria para usar aquele esquema de transformar tudo para minúsculo, é melhor do que essa solução que eu fiz aqui. E aí, se foi verdadeiro, somo 1 nesse resposta afirmativa, se começou em 0, retorna esse total no final, e esse total é passado aqui só para eu fazer um teste e verificar se o total for igual a 2, aí eu escrevo que é suspeito, se não, suspeito. Caso contrário, se estiver entre 3 e 4 é o cúmplice, se não, se estiver igual a 5 é o assassino. Caso contrário, se não for nenhuma dessas opções, ele vai ser inocente. Alguém ficou com alguma questão aqui?
Foram só umas 6 horas nesse, coisa simples. Coisa do dia a dia. E conseguir fazer não dar sempre inocente foi fácil. Nossa, montar foi fácil, agora fazer ele dizer ele não ser corrupto foi diferente. Faz parte, né? Demorar faz parte de programação. Mas com o tempo fica mais fácil. E a 4, fatídica 4, a gente... Deixa eu ampliar aqui. Vocês tinham que fazer uma pesquisa, basicamente. Então, primeiro eu mostrei as opções para o usuário. Botei qual número representava qual sistema operacional. Aí, deixa eu minimizar o mostra resultados. Eu comecei aqui as respostas com uma listinha que representava 0, eu botei 0 em cada uma das posições, sendo que, como 1 é o Windows, ele vai ser representado aqui nessa primeira posição. Então, sempre que alguém respondeu o Windows, eu vou somar 1 nesse valor. Se alguém responder Unix, que é a segunda opção, eu vou somar 1 nesse valor aqui. E assim sucessivamente. Então, eu tenho uma posição na lista para cada elemento que eu vou ficar somando 1 ali. Aqui eu pedi já... Eu fiz como um teste parado quando o cara botasse 0, que é inválido. E aí eu já fiz um while para ficar lendo isso. No final aqui eu adicionei uma opção a mais para ter um total, que eu guardei tudo na mesma lista. Então por isso que tem essa linha aqui, ó. Sempre que o cara responder alguma coisa, eu somo 1 nesse total. E eu já estou usando aqui é uma sacada interessante. Como eu tenho as opções 1, 2, 3, 4, 5 e 6, na lista aqui eu tenho da 0 a 5, né? Então, para ficar já usando a posição certa ali, se perde aqui, né? Para ficar usando a posição certa aqui, eu usei o próprio índice da opção que ele me passou, diminui 1 dele e somei o valor 0, o valor atual, somei 1 nele, perguntei de novo e fiquei nessa repetição até que ele me informasse 0. Quando ele me informasse 0, eu ia retornar esse total de respostas, que depois aqui, no mostra resultados, ó, cadê o mostra resultado aqui? Eu mostrei já, esse é o nome esse é o total, né? E esse aqui é aquela porcentagem que ele quer calcular, que é uma regrinha de 3. Eu divido pelo total, multiplico por 100 para fazer a porcentagem. E o total deu aqui também, vamos ver. Vamos executar para ver. Então aqui estão as opções. Então vou botar Unix, NetWare, Linux, Mac, 6, que é o outro. Windows não. 0, beleza. Então, a tabulação está meio estranha, mas aqui ele está mostrando o número total de votos e a porcentagem do lado. E o total de elementos. Vocês ficaram preocupados em saber quem era o mais votado, né? Mas se tu mostra tudo aqui, tu tá acabando mostrando, querendo ou não. Então é para fazer a pergunta qual o melhor sistema operacional para usar em servidores várias vezes. Sim, aí o cara vai podendo responder, né? Eu pensei que o meu tava errado. É como se fosse uma enquete, né? Tá respondendo várias vezes, mas... Você tá pedindo muito. Isso. Muito. Muito mesmo. Que alguém ficou com questões aqui? Não Quer dar uma entendeu? olhadinha no meu, por favor, sir? Pode mostrar. Só o que é o porcento D no TEL? Esse é um jeito de imprimir, tá? Se eu quiser fazer uma formatação específica aqui, eu quis usar o /T, eu posso fazer isso, usar esse porcento aqui e cada valor que eu passar aqui, na ordem separado por vírgula, vai ser jogado aqui no primeiro porcento, no outro porcento. O porcento D representa decimal, números. Então, ele vai substituir, mas se quem quiser montar do jeito tradicional, pode montar aqui, não tem problema nenhum. Só um jeito de dar um print diferente. Tem como falar colorido? Falar com o quê? Colorido. Cara, até tem, mas vai mudar muito de sistema operacional para sistema operacional, tá? Então, no Windows a gente vai conseguir fazer de um jeito, e até é viável, mas
Eu vou procurar, tem uma solução para isso em Python. Vou ver se eu acho que o Otávio, colega de vocês, fez uma vez usando uma biblioteca. Vou ver se eu acho, daí eu mando para vocês. Acho que tá no GitHub dele. Enfim, passa, repete. Uma vez, 2 vezes, 3, não tem um 9. Tu tá dando espaço, Karina. Ah, não! Véi, é só espaço depois da pergunta, nada a ver. Não pode dar espaço quando tu vai responder, porque senão ele considera que tu escreveu nada e depois escreveu. A 8 eu coloquei o número a mais, sorry. 1, 2, 3, 4, 5. 3 de novo. 6. 1, 2, 3, 4, Coloca 5, um 0. 6. 1, 2, 0. Não. O Z não tá definido. Ali é C, não é Z. A tua linha é 32. Ó. Acredito que seja isso o problema. É. Eu não consigo não dar espaço. Tem que usar o trim daí. Toda vez que lê, daí não dá esse problema. Ou só quando tu tá escrevendo a pergunta, tu dá um espaço no final dela. Aí tu já chega com um espacinho no final. Eu faço Tá, assim agora porque tá eu também, mostrandinho. eu também fico com um negócio. Não sei se tá certo. Tá meio estranho. Tem um erro ali no final. Ó. Ah, Tá mais pra baixo. Né? Eu acho que... Peraí. Vai no terminal ali mais pra baixo, na linha Tá 50. arriscado, né? Tá, é que o main chamou. Vai pra baixo no terminal ali. Pra gente ver o que erro que deu. e terminal. Ah, tá. Então, o problema tá no mais votado foi o sistema tal. Tem que ter um espaço. Tá. Então, faz assim, ó, dá um tab no print. Quer dizer, dá um... Tab não, desculpa. Volta um tab pra esquerda ali no print. Tira ele do for. Isso. O erro Tá. não tá ali no x igual a y, que ela declarou o input como p, não x. Tá, o X está sendo inicializado em algum lugar antes ou não? Não sei, é tão grande que eu fiquei tonto enquanto eu montava. Calma aí. Antes do for, Não. então põe X recebe 0, ó, antes do for ali começar. Ah, Caso ele não entre nesse if aí. Tá. Não seria só ela colocar o p, só que é do input? Oi? Ela não teria que colocar o p do input ali no igual y? Mas ela preencheu a lista já, né? Ela tá percorrendo para fazer outro. Por que tá menos 1 ali? Eu acho que tem que tirar esse menos 1 ali, ó. Não, é 49. que? Isso. Tenta de novo aí, vamos ver. Sistemas não está definido. É votos, né? Não é sistemas. Onde? Aqui? E tem um... Ó, na linha 38 tem votos 1, na linha 39 tem votos só. São duas. Tem duas. O votos 1 é pra quê, então? Deixa eu ver. Não sei, eu tava tão perdida. Vamos ter que olhar com calma depois isso aí. A gente olha no final ali da aula. Karina, faz o seguinte, apaga tudo do votos aí, apaga tudo. Qual dos dois? Aí, tu tiver dentro, apaga. Desse? Isso. Tanto faz qual dos dois que quiser apagar. Não, apaga esse. Apaga desse zero, então vamos Isso, mudar tá. o nome. Agora vai pra baixo, calma. Sorry. Vai lá na última linha. Bem. Em vez de sistemas, coloca votos 1. Ah não, mas aí não, aí tem que colocar o P. Tem que colocar o P. Tem que colocar Onde? o P. Aí, no lugar de votos 1, coloca o P. Aí no print. Sim? Não, OP. Ah.
Isto. Vamos testar agora para ver o que vai acontecer. Agora deu um erro pior. Vai dar um erro vermelho. Vamos olhar com calma depois, senão não vai dar tempo de dar a matéria de hoje. Ok. Então, vamos voltar aqui. Não precisa estressar que essa 4 é mais complicada, né? Um programinha já maior. Hoje, eu coloquei os slides completos, tá? Porque essa aula a gente vai dividir tanto em hoje quanto semana que vem. Mas a gente vai começar lá por tuplas, que é a aula de hoje. Eu vou dar só alguns slides e depois a gente vai, na semana que vem, a gente complementa essa parte. Então, assim, ó, uma tupla que a gente chama em Python nada mais é do que uma série de valores separados por vírgula. A diferença de uma tupla para uma lista é que uma lista é uma série de elementos que a gente usa colchetes, né, quando a gente coloca para criar ela, e a gente quer fazer modificações na lista, de fato. Então, por exemplo, se eu for guardar só, que nem a gente fez agora ali, uma contagem de votos, para depois fazer uma operação, calcular, fazer um somatório, o ideal é a gente usar uma lista. Se a gente acha que a nossa lista de elementos vai aumentar, tem que usar uma lista. Agora, se eu quero só representar um conjunto de valores, a gente usa uma tupla. Então, por exemplo, um uso bem clássico disso é se uma função nossa a gente quiser retornar mais de um elemento, por exemplo. A única forma de fazer isso em Python é retornando ou uma lista de elementos, mas se for informações diferentes, por exemplo, quero retornar o nome e a idade de alguém. Aí são informações distintas, né? Então, nesse caso, a gente pode criar uma tupla, que é um conjunto de valores separados por vírgula e entre colchetes. Entre colchetes, não, entre parênteses. Então, isso pode ser usado da seguinte forma. Aqui eu criei uma tupla com o valor 200 e o valor 50. A forma de acessar é parecida, ó, que a gente faz em listas. Então, eu acesso pela posição 0, vai me dar esse valor aqui. Se eu acessar pela posição 1, vai me dar esse valor aqui. O problema é, se eu quiser alterar o que está em alguma posição, ele vai dar erro. Então, ele não é mutável que nem uma lista. Eu não posso modificar ele ali. Se eu quiser fazer alguma alteração no valor que eu recebi, eu tenho que passar para uma variável para depois fazer essa modificação, né? Então, a tupla é algo estático, fixo. Só uma forma de agrupar elementos, basicamente é isso. Então, eu posso fazer um outro uso bem legal, é que eu posso fazer atribuição de múltiplas variáveis ao mesmo tempo. Então, por exemplo, se eu quiser trocar o valor entre A e B, numa linguagem de programação tradicional, a gente teria que ter uma variável auxiliar aqui para salvar o primeiro valor, o de A, trocar o de A receber o de B, e depois o de B receber o que tinha antes em A. Em Python dá para fazer isso com tuplas. Então, automaticamente aqui o A vai receber o que B tem e o B vai receber o que o A tinha. E a gente vai acabar trocando os dois valores. Além disso, se a gente quiser fazer várias operações ao mesmo tempo, aqui eu posso ter uma equação, por exemplo, aqui uma outra equação, é como se a gente estivesse fazendo várias operações na mesma linha. Você tem que cuidar só com a quantidade de elementos. Aqui eu estou atribuindo para o valor A o número 1, para o valor B o número 2, para o valor C o número 3, só que aqui está faltando um elemento, né? Se eu tivesse um quarto elemento aqui, não ia dar o erro. Então tem que ser a mesma quantidade de elementos que eu tenho separados por vírgula na esquerda, eu vou ter que ter na direita também. Uma pequena observação, se eu usar colchetes aqui, eu estou representando lista, né? Se eu usar isso aqui. Agora, se eu não usar nada, que nem está aqui, eu estou representando tupla automaticamente. Então, se eu não botar o parênteses, eu estou representando tupla também. Aqui eu uso que eu acho bem interessante. Por exemplo, eu tenho uma função aqui, né? Que retorna mais de um elemento, ó. Então, se eu quiser retornar mais de um elemento, eu posso usar uma tupla, nesse caso aqui, eu estou só invertendo o x e o y que eu recebi. E aí, na hora que eu vou chamar a função, que eu vou passar o parâmetro ali A e B, eu tenho que receber da mesma forma que está aqui, ó, que é retornado. Então, se eu retorno dois valores ali na função, na hora de chamar, eu preciso receber esses dois valores também. E na ordem que ele vai ser passado aqui, ou seja, o valor de y vai ir para a variável A,
o valor de x vai ir para a variável b. Eu posso ter quantos valores eu quiser ali separados por vírgula, mas na hora que eu chamar a função, eu preciso receber essa mesma quantidade de valores, né? Armazenar ela. Aqui não. Então aqui deixa eu mostrar um negócio aqui, deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se esses exemplos têm alguma coisa. Aqui já é de dicionário, não. Também não, beleza. Então aqui, ó, a gente tem alguns exercícios. Aqui, por exemplo. Um exercício que vocês vão ter que fazer essa semana, é esse cara aqui. Então, criar uma função em Python que receba como parâmetro uma lista, contendo pares de informações. Então, essa primeira questão eu vou fazer eu, tá? Vou ficar como exemplo já para vocês. Então, vamos fazer aqui. Vou salvar isso aqui como exercício 1. Aumentar um pouco aqui a letra para vocês enxergarem. Beleza. Então aqui, ó, ele quer que a gente crie uma função, né? Então já vamos criar a função. Função, vamos chamar ela de acha contra mais velho. Porque vocês vão receber uma lista aqui de pessoas. Só que cada elemento da lista de vocês vai ter uma tupla. Um par de informações, que é o nome e a idade do indivíduo em questão. Então, na prática aqui, é como se a gente tivesse, vamos fazer um main aqui, só para vocês terem uma... No programa principal, a gente pode ter uma lista aqui de pessoas, no qual, por exemplo, eu posso ter uma tupla com o nome da primeira pessoa, a idade dela, tem 89 anos, a segunda pessoa é a Maria, que tem 67, e a terceira pessoa é o Zé, que tem 34. Então aqui a gente tem três pessoas, ó, representadas cada um por uma tupla, por um par de elementos. E aí na hora de chamar a função ali, eu quero que seja retornada a tupla da pessoa mais idosa. Então tem que ser retornado esse cara aqui, ó, o João, que tem 89 anos. Então a gente vai ressalvar a tupla que for retornada numa variável, e a gente vai chamar o encontra mais velho, passando como parâmetro essa lista de pessoas e dando um print do mais velho. Show de bola, vamos fazer aquele if main tradicional aqui. Tá? Então aqui, o que eu preciso fazer? A gente vai receber uma lista de tuplas. A primeira coisa que eu tenho que fazer quando eu tenho uma lista é percorrer, né? Então, vamos fazer um for, pessoa em pessoas. Isso significa que dentro do laço aqui eu vou estar sempre percorrendo cada uma das tuplas. Só que eu vou ter que ter uma variável auxiliar para mim aqui para achar o mais velho. Então, inicialmente, eu não tenho essa tupla, né? E também preciso da idade do mais velho também. Porque eu tenho que ficar sempre comparando com uma variável para encontrar essa pessoa mais velha, né? Então, vamos fazer do jeito certo aqui. Eu não vou começar com a idade em 0. Eu vou pegar do primeiro elemento, tá? Então, aqui, pessoas, que é a nossa lista. Eu vou partir do pressuposto que... velho... eu peguei o primeiro elemento, tá? E a gente... Vamos usar um contador aqui que é mais fácil. O que eu estou fazendo aqui, pessoal? Eu peguei a primeira tupla, ou seja, vai vir aqui isso. Isso é que está salvo na variável mais velho, tá? Inicialmente. E aqui, como eu tenho uma tupla, tem mais de um elemento, eu posso acessar ele com os índices.
Então, se eu usar 0 aqui, eu pego o nome. Se eu usar o 1, eu pego a idade. Então, o que vai vir aqui para nós é 89. Então, vou partir do pressuposto que o primeiro cara que eu estou vendo, que eu tenho na minha lista, é o mais velho de todos. E até o momento é. Então, aqui eu estou fazendo um for com um contador para começar em 1 e até o número total de pessoas. Por que eu estou começando em 1? Porque o primeiro eu já testei aqui. Ó. Então, vou começar do segundo, que é o que está no índice 1. Se a idade, se o pessoas na posição I, que é a tupla atual, vamos salvar numa variável para não confundir a cabeça de vocês aqui. Pessoa recebe pessoas em si, ou seja, aqui eu vou ter, a primeira vez que eu entrar no laço, eu vou ter a Maria. Então essa é a tupla que eu estou em mãos agora. Ou seja, se pessoa índice 1, peguei o 67. Se for maior do que a minha idade do mais velho até o momento, isso significa que a gente nem precisa dessa variável, né? Vamos simplificar a história aqui, então. Fazer assim. Isso. Tirei uma variável. Como a gente tem a tupla, a gente consegue acessar ela diretamente, né? Então, se for maior, isso significa que a gente tem uma pessoa mais velha do que a atual. Então, o nosso mais velho vai receber a pessoa atualmente. Como a gente está trabalhando com uma tupla, então vai vir toda a tupla para nós e vai substituir na variável mais velho com a tupla atual. Então, isso significa que vai ser trocado e no final da história, quando eu tiver terminado o laço de repetição, a gente vai ter essa variável mais velho, o mais velho de todos, a tupla com o nome e a idade do mais velho. Então, vamos ver se funciona isso aqui. O senhor tem que tirar a idade velho. Verdade. Mais velho. Beleza. E tá lá, João 89. Se a gente, vamos botar alguém mais velho aqui que ele. Idade de risco aqui, vamos ver. Antonieta, que tem 104 anos. Então tem que ser Antonieta agora, que vai dar a mais velha. Tá lá, funcionou. Se a gente quisesse mostrar bonitinho, a gente podia botar aqui uma mensagem, né? A pessoa mais velha. Opa. Velha é. Aí aqui a gente usa os índices. Então, o nome é a primeira posição, que é a 0. E depois. E ela tem. Tantos anos. Ou seja, mais velho. Posição 1 vai nos dar a idade. Anos. Vamos executar. Tá lá, a pessoa mais velha é Antonieta e ela tem 104 anos. Se a gente tirar esse espaço aqui, fica mais bonitinho. Esse aqui também. Tá lá. A gente pode também... Aí vocês podem pensar, tá, mas para que eu vou usar a tupla aqui? Porque aqui a gente não tem como representar, não faz sentido a gente criar uma lista aqui para representar uma pessoa aqui, né? Porque eu só tenho sempre 2 elementos, é fixo. Eu não vou alterar eles, eu só quero que isso sejam as informações que representem uma pessoa, depois eu vou ter uma tupla para outra pessoa, e assim sucessivamente. Se a gente quisesse ler essas informações, bastaria a gente percorrer. Vamos fazer um esquema aqui. Quem é que tem dúvida aqui, pessoal, por enquanto? Professor, se eu quisesse receber o nome da pessoa e a idade dela, teria que usar a lista? Vamos fazer aqui, ó. Vamos fazer a funçãozinha aqui, ó. Def... No caso, ler, né? O que a pessoa vai digitar. Sim, ler pessoas, vamos fazer aqui, ó. Então, ler pessoas, eu não preciso receber nada como parâmetro. Vamos fazer que a gente recebe um total de pessoas, tá? E aí, vamos fazer um foco. Primeiro, eu tenho que criar a nossa lista de pessoas. Então, é uma lista normal, vazia, não criei nada. Só que na hora que eu der o append, eu tenho que criar a tupla. Então, o que eu vou fazer? Vou fazer um for in range total, só para ele fazer as tantas vezes que eu estou pedindo ali. E toda vez que eu for ler, eu vou receber um nome, put
qual o nome, e idade, que é o inteiro, input, qual a idade. Beleza? Agora tem as duas informações e vou criar a tupla. Então a pessoa aqui vai ser o nome junto com a idade. E eu vou pegar o pessoas e vou dar um append para adicionar essa pessoa, essa tupla, na lista de pessoas. Depois eu vou dar um return de pessoas, que é essa lista já preenchida. Vamos comentar aqui, ó. E vamos usar a função dele. Então, ler pessoas, vamos fazer para 4 pessoas, que a gente fez agora. Então, agora, ao invés de ser fixo aqui a nossa lista de pessoas, eu tenho o que o usuário vai me informar. Então, vamos fazer aqui. John tem 9 anos, Mary tem 7, o Jacob tem 99 e... Opa, botei junto no nome. Então, o Jacob 99 tem 99 e... Jack tem 7 também. Então, tá lá. Ó. Esse é o nome do cara, tem o nome com número já. Então, a pessoa mais velha tem 99 anos, que é o Jacob. Pastor, mas e se eu quisesse receber uma quantidade indeterminada de informações? Aí bastaria eu mudar aqui o esquema, né? Então, por exemplo, a gente pode mudar aqui, ó. Fazer uma versão 2 do ler pessoas. Né? Ler pessoas 2. Não. Indeterminado. Vamos fazer. Determinado. Aí eu já não vou receber o total, né? E aí eu tenho que dizer de alguma forma aqui para o usuário para ele saber, né? Como é que ele faz para parar. Então, vamos fazer assim, ó. Vamos ler primeiro a idade. Então, vamos fazer assim, ó. Informe a idade igual a 0 para parar. Então, estou dando uma dica aqui para ele. E aí, o que, que a gente vai fazer aqui? Vamos meter um while true. Ficar para sempre. Mas quando o usuário informar uma idade 0, eu vou dar o famoso break. Vou parar nessa repetição ali. A gente podia ler uma vez a idade fora e depois testar e já botar no while já o teste parado. Mas também dá para fazer desse jeito aqui, né? Então, vamos fazer um teste aqui embaixo. Opa. Pessoas indeterminadas. Vamos executar, então, ver se tem algum erro. Não tem. Então, ó, informe a idade de igual a 0 para parar. Então, 89... Estou sem nomes já. Beto. 78, Betina. E 0 para parar. Então, a pessoa mais velha é o Beto e ela tem 89 anos. Funcionou perfeito. Alguém tem mais alguma dúvida dessa questão aqui? Não entendeu alguma coisa de tuplas? Vai postar no Moodle, só? Bom, vou botar depois. Só eu tenho como acessar um valor dentro de uma tupla dentro da lista direto, tipo só colocando, por exemplo, como eu coloco o 0 do lado da lista para acessar um valor exato dentro dela. Posso. Por exemplo, ó, aqui eu estou salvando uma variável, né? Porque eu quis fazer assim para não confundir muito a cabeça de vocês, né? Mas eu poderia, por exemplo, além de dizer qual é a pessoa, que aqui a gente salvou em pessoa, né? E depois acessou a idade, que é a posição 1. Sim. Se eu quisesse pegar a idade direto, ó, eu usaria o segundo índice. Aí eu estou acessando primeiro qual é a pessoa, né? E depois a tupla. E depois dessa tupla eu estou acessando a posição 1. Esse é um jeito de fazer isso. Direto. Né? Mas fica mais confuso o código, né? Mas dá para fazer. Beleza. Então, por exemplo, se a gente quisesse percorrer todas as idades, por exemplo, sem se preocupar com o nome, a gente podia fazer uma repetição, deixar esse cara fixo aqui. Esse cara fixo não, né? Mas teria que usar os dois índices. E aí usar um contador para o segundo índice também. Mais alguém?
outro exercício que vocês têm ali, o segundo exercício, é para escrever um programa em Python também, para calcular a média dos valores em uma lista de tuplas. Ou seja, aqui tem um exemplo. Vocês têm aqui uma lista de elementos, cada elemento da lista é uma tupla, em 4 valores, e eu quero que a lista resultante de vocês, com a resposta, deve ser, para cada tupla que vocês têm aqui, isso vai me gerar uma média final. Então, a lista, se eu tenho 4 tuplas, eu vou ter uma média com 4 elementos aqui de resposta. Já no caso, é um exemplo só, tá, pessoal? Não precisa ser fixo isso, mas é um exemplo que vocês podem testar daí. E no terceiro exercício, que na prática é o segundo de vocês, eu quero que vocês escrevam um programa em Python que calcule o produto da multiplicação de todos os números de uma tupla dada. Ou seja, eu tenho minha tupla ali, de elementos, então vocês vão ter que preencher a tupla. E aí o modo de parada vai ser do jeito que vocês quiserem, né? Tem uma tupla já preenchida e aí eu vou fazer o produto delas. Fazer a multiplicação entre cada elemento que eu tenho na tupla ali para mostrar o resultado. Não tem nada de absurdo aqui, tá? É isso. Então a tarefa da semana de vocês é fazer esses dois aqui. E eu sugiro a vocês já darem uma estudada antes da aula no material dos slides ali, na continuação, tá? Porque aí já é mais fácil, vocês já chegam com algumas dúvidas ali na hora da aula, quando eu for explicar dicionários, tá? Porque dicionário é um negócio que não é tão trivial assim. A gente vai usar normalmente dicionário usando listas e usando tuplas. Então é um negócio que agrupa tudo, assim. E a gente consegue resolver alguns problemas que a gente não conseguiria resolver até o momento. Mas é isso. Quem está com dúvida ainda naquelas listas finais, ali na lista da semana, pode continuar aqui, né? Que eu ajudo daí. Na 2 tu vai ter que ler do usuário, tá? Isso aqui é só um exemplo. Então aqui é só um jeito de mostrar o resultado, tá? Tu pode pedir para ele, por exemplo, quantos elementos ele quer em cada tupla, pode ler isso antes, e quantos elementos da lista ele vai ter. Aí depois fazer um for para isso. O usuário pode definir isso daí. Senhor, quinta é aula de dúvida ou vai ser aula do dicionário? Não, a quinta é dúvidas ainda. Não tem um append na tupla. Então, por isso que a gente tem que saber a quantidade de elementos que ele quer, né? Mas tu pode criar uma tupla com elementos 0, por exemplo. Tipo, eu sei que são 4 elementos, aí eu posso criar todos com 0 e depois só preencher, né? É mais para vocês irem se habituando aí com o uso das tuplas. E aí, terça que vem, a gente vê a parte de dicionário, que é basicamente a nossa última matéria efetiva da disciplina ali, desse módulo. Que nem eu falei para vocês, a gente vai ter mais um encontro daí depois, mas ele vai ser só para ver a curiosidade de como é que a gente plota gráficos. E então a questão dos dicionários é o que vai valer a outra parte da nota. Quem tem dúvidas ainda nessa lista, na última lista, daí fica aqui na aula, o restante está liberado. A Karina, se quiser ficar, eu tento ajudar ele naquela questão, né? Tá. Tu submeteu, né, a tarefa, né? Deixa eu pegar o teu código aqui, deixa eu ver. Algoritmos, listas. Aqui. Ali, ó, Kari. Abrir. Esse cara aqui, né? Deixa eu baixar aqui. Isso é o que eu enxergo para vocês, né? Eu dou a nota aqui, adiciono comentários. Tá, beleza. Vamos abrir aqui, eu tô 4, tá. Vamos entender, então. Você tem aqui a lista com os nomes, né? Sim, os operadores. Aqui vai ser os votos que tu vai agora adicionando. O teu problema aqui tá aqui, ó. Primeiro problema. Por quê? Tu tá fazendo um total... toda vez que tu dá um append, ele vai adicionar no final, ó. Então, se tu quer usar a posição
que já existe, que é a 0, 1, 2, 3, a gente tem que usar, e a 6 não entra, tá? E são 6 valores, deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, são 6. Então 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então aqui o 6 não entra, é de 0 a 5, né? Se tu quiser usar o menor ou igual, aí mete o 5. Ok. Tá. Então aqui, enquanto ele botar um valor válido, ele vai ficar fazendo isso, né? Só que aqui a gente não vai fazer isso, ó. Eu já tenho o número de posições válidas, né? A gente dá o append quando a gente quer adicionar uma coisa no final. Quando a gente quer, por exemplo, o cara botou Windows, eu quero somar um aqui, ó. Aí o cara botou Windows de novo, quero somar 2. E assim vai, a gente vai alimentando, né, a lista na posição que a gente quer. Aí a gente vai pegar o votos na posição P e somar 1 nela. Eu pego o que tenho lá na posição P, somo 1 e salvo na posição P de novo. E aí eu não preciso disso aqui, ó. Meu Deus. Não preciso. Então, isso aqui morreu. Que dor no coração. Essa é a vantagem de usar listas. A gente não precisa ter isso. Tá. Vamos ver. Por Eu enquanto é substitui isso. os votos 1 pelos votos. Tá. Aí teu fora aqui, tudo bem. A gente tu quer guardar aqui, só que aí já não vai ser votos 1 mais. É votos mesmo. Aí então tu quer calcular a porcentagem, né? E guardar nessa lista aqui a porcentagem relativa de cada um deles. Show de bola. Então aqui tu tá fazendo o range certinho pro lane de votos. Ali nos votos não é Z, é C, eu me confundi. Aqui é C também. Esse menos 1, não sei por que tem aqui, deixa eu ver. Acho que não precisa desse menos 1. Novamente tinha um dentro do... Que tinha começado em 1, né? Isso, não precisa. Tá. Aqui, ok. Beleza, esse aqui fechou esse. Tá. Tranquilo. Então, só que aí não é append também, ó. É o mesmo problema daqui de cima. Então, aqui, em vez de usar o append, a gente vai usar a posição C, ó. E receber esse cara aqui, ó. Então, o teu maior problema nessa questão foi isso. Foi usar o append ao invés de usar a posição. Porque aqui a gente tem uma lista fixa, né? São 6 valores e era isso. Tem que tirar os menos 1 dali da parte do print do Windows e afins, então? Aonde? Deixa eu ver. Ali, Vai ter que tirar daqui, sim. Tá. E aqui vai ser votos. Não começa em 1, começa em 0. Então toda a lista começa em 0, né? Vamos fazer um negócio melhor. Como tu tem a lista com os nomes aqui, vamos fazer o seguinte, ó. Fazer um for. Medo. In range. Qual é o range? O range, qualquer uma daquelas listas lá. Pode ser votos, pode ser OP, pode ser... Elas têm tudo o mesmo tamanho, né? Então, aqui a gente vai botar o nosso OP na posição I. Opa. OP na posição I. Aqui vai ser votos na posição I. E ali vai ser porcentagem na posição I. Isso morreu. Opa. Ou seja, já que tu tem a lista certinha, já, com os nomes, com a quantidade de votos e com a porcentagem, cada índice ali é o mesmo, né? Então, o que diz respeito ao Windows vai estar aqui, aqui e aqui. O que diz respeito ao Linux vai estar aqui, aqui e aqui. Então, a gente usa um contador só e vai andando nele e vai acessando as 3 listas que tu tem já preenchidas, né? Minha cabeça até começou a doer depois disso. Esse cara aqui, ó, que tá fazendo esse teste aqui, a gente pode fazer isso. Esse teu if aqui, a gente pode fazer o seguinte: começar aqui um contador, né? Que nem tu fez. X recebe 0, vamos fazer. Aí aqui vai ser votos, tá? Aqui a gente faz um if. Ou seja, eu tô fazendo ali, tô mostrando e tal, o cara não sabe que eu tô fazendo isso aqui, ó. Então eu já tô testando ali no meio do tempo, né? Tô fazendo isso, já tô testando para não ter que fazer esse fora aqui, a mais. E aí no final da história, ele vai dar problema de tabulação. No final da história eu vou mostrar o que eu tenho na posição X e deu. Se quiser mostrar os votos, basta botar o... Só que aqui é o OP, né?
basta eu botar o votos índice X também. Aí vai ter o número total de votos, tá? Vamos ver se não deu pra uma tabulação aqui. Deu pra uma tabulação. Sabia que... Quando a gente edita no Gini, ele dá esses problemas aqui. Sempre Gini, né? Parei de usar ele. Vamos fazer o seguinte. Para resolver isso, eu vou usar o PyCharm. Uhum. Demora um pouco para abrir, mas vai. Tá. Então, ó, já deu uma reduzida boa no teu código ali. Uhum. Project, teste. Vamos jogar o código aqui pro teste. Ele já vai aparecer aqui depois que ele terminar de formatar o projeto, terminar de criar. Uhum. Ó, tá lá o cara, beleza. Já vamos abrir, tem um botãozinho mágico aqui no Code, que é o Reformat Code. Show de bola. Então ele já resolveu o problema das tabulações inválidas. Como ele está demorando para indexar, eu vou me fazer de louco aqui e vou abrir direto no Gini agora. Então eu usei ele só como editor, só para tirar a tabulação que a gente não enxerga ali, fica na tabulação inválida ali. E agora a gente executa. Maldito. Vamos ver onde é que está o problema. X recebe Y. Ah, tá fora. Tá. Ele formatou, mas formatou errado para nós. Vamos fechar aqui. Vamos de novo. Agora vai. Let's go. Às vezes essa reformatação de código não funciona bem porque ele achava que deveria estar antes a tabulação, mas não deveria. Então, qual é o melhor sistema operacional? Não é 0, né? São 10 vezes. Essa é a condição de parada, deixa eu ver aqui. Não, então menos 1. Y. Não é Y, agora é I. Beleza, mudei o nome da tua variável, me esqueci de... Acontece. Tá, vamos de novo. Então, 2, 2, 2, 2, 3, 3, 3, 5, 6. Votos 1. Tá, não é votos 1, é votos. O votos 1 morreu, né? A gente tirou votos 1, beleza. Vamos de novo. Isso é programar. 2, 2, 2, 3, 4, 5. Tem o Y de novo, maldito. Ô, professor. Diga. Eu acho que daria para excluir da linha 25 até 28 e usar um index para achar em qual posição que está o maior e aplicar isso na linha 31 na hora de escrever. Tipo, ele achar em qual posição está o maior e É isso que a gente tá fazendo ali no if. Né? Isso, daí podia substituir apagar isso aí e usar o index. Tá, dá pra fazer também. O que ele surtou aqui agora? Índice fora do range, na linha 26. Será que tem números diferentes? Esse N aqui não existe mais também. Tá. Tchau, N. Porcentagem tá certo. 1, 2, 3, 4, 5. Ali em cima tem um porcentagem Tem uma mais aqui. Z. Talvez não tenha algo ali. São 6, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Tem uma mais aqui também. Beleza. Então ele surtou agora porque esses dois tinham 7 e esse aqui tinha 6. Ó. Aí ele não tinha a 7ª posição aqui. Por isso. Vamos que vamos aí. 3, 6. Foi. Ei! Bombou. Me manda isso, por favor. Beleza. Eu vou editar minha postagem lá. Pode ser, senhor? Pode assim, ser. a humildade. Obrigada. Te mando por e-mail. Tá. É isso. Quem mais tem dúvidas?
A Vitória sei que tava com problema para executar, né? O Python. Quer projetar a tua tela? Pode ser. É que eu acho que como eu não tava usando o Dini, provavelmente é porque eu não sei como que coloca o arquivo. Eu acho que tem algum erro de arquivo aqui, mas deixa eu ver. Não é. Hum, tá. Aqui, quando eu uso outro que eu fiz em outro lugar, ele funciona, ó, ele executa normal e tal, tá certinho. Beleza. Aí, se eu começo um projeto novo aqui, ele não encontra as coisas, Tá, ele mas tem que dá salvar. O problema é que esse tem que erro salvar. aqui. Enquanto tu não salvar como PY, ele não acha que é Python. Então dá um Ctrl S aí, ó. Peraí, deixa eu salvar então. E dá um salvar como, porque eu acho que ele tá salvo como sem título, tá? Então vai ali em arquivo, Tá. salvar como ali, ó. Mais pra baixo. Uhum. Aí tu dá qualquer nome que tu quiser. Seleciona o. Tu já quer salvar nessa pasta Python ou quer salvar em desktop ali? Então, Tá? E põe .py do lado do teste, é isso. Senão ele acha que é um arquivo texto, ele acha que é algum outro arquivo. uhum. Tá, salvar. Ó, tu viu que agora as cores já estão diferentes. Né? Agora é um erro do. Tá bom, sim. É isso que eu fiz agora durante a aula pra Não, mostrar. tranquilo. Então Não era só isso. é sempre Eu salva percebi que logo no tinha início. Tu vai começar a digitar, tu alguma já. coisa de errado, que se eu fazia fora do Dini, Aham. funcionava, mas no Dini não funcionava. Esse aí? Era isso. Ah, não tá, tranquilo. Obrigada, professora. Beleza. Mais alguém? Professor, boa tarde. Boa tarde. Conseguiu instalar lá o. Aham. Instalei, aliás, quem instalou foi a minha filha, ela que ajudou, Certo. e agora, eu não tive tempo, né, mas agora de à noite eu vou dar uma olhada. Agora eu posso digitar, eu entro, porque ele ficou num, tipo assim, um botão, eu não sei muito a linguagem do botão, tu clica lá no Python Uhum. e já posso digitar os programinhas que o senhor fez. Pode, dá pra fazer ali por aí também. Uhum. Se tu Tá. quiser usar o Gene ali, que é aquele outro programa, facilita um pouco, tá? Porque aí tu não, tu usa como se fosse um editor de texto, né? Aham. Mas se tu quiser fazer direto no Python, dá também. Dá pra fazer dos dois jeitos. Ela só instalou o Python e o como é que é aquele outro? PyCharm. O PyCharm. Tá, não, tranquilo. Aí tu pode abrir o PyCharm mesmo Aham. e aí abrir. Tu pode criar um novo projeto, que é isso aqui, ó. Deixa eu apresentar aqui pra ti. Ó. Deixa eu mostrar aqui só. Deixa eu fechar isso, ó. Beleza. Então, vai abrir uma tela parecida com essa. Então não vai ter esses arquivos aqui, né? Vai estar assim. A primeira vez que tu abriu vai estar assim. Aham. Aí tu cria um novo projeto, dá um nome para ele, tu pode escolher o nome que tu quiser aqui. Se quiser deixar o padrão, pode deixar. Criar. E aí aqui a gente não tem nada, né, por enquanto. Tu vai ver que onde tu criar o projeto aqui, ele vai ter uma pasta, ó, com o nome que tu definiu. Então, se tu quiser pegar o arquivo que tu tem lá, que eu te mandei por e-mail, né, e Sim. arrastar para o projeto, quando tu voltar para cá, ele já vai ter o arquivo, ó. E aí tu pode mexer nele, pode editar, fazer o que quiser, inclusive mandar rodar o projeto, o arquivo, né? Uhum. E aí ele já vai rodar direto, ó. Se Tá, tu mas quiser para por passar, aqui. professor, para passar aqueles programas de áreas, né, que o senhor colocou, Uhum. eu tenho que, pelo e-mail, colocar ele ali nessas pastas aí, como é que Primeiro tu baixa, né? Baixa aquele arquivo que eu mandei por anexo. Ah, tá. Eu vou tentar, se eu não conseguir, daí quinta-feira, Tá. quem sabe o senhor me dá uma... Sim, pode ser. Tá bom, então, obrigada, professor. Beleza. Era só isso. Valeu. Mais alguém, pessoal?
Se não, era isso. Deixa eu achar. Pra mim era só isso. Muito obrigada, Sr. pela ajuda e pela aula. Valeu. Tchau, tchau, Nossa, Sr. obrigado pela aula. Tchau, Sir. Obrigada. E Valeu, corta valeu. aquela parte da gente insultando o consultor. Tchau, prof. Obrigado pela Tchau, Sr. Valeu.